Olá, queridas consciências! Chegando aqui para mais uma lição do livro Um Curso em Milagres. Hoje, a lição 324. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa lição, ela é muito bonita. Gostei muito de fazer essa lição profunda e simples também. E você vai ver que tudo está a uma escolha, ou seja, toda a mudança, toda a solução está apenas a uma escolha de distância. Então vamos lá. O título dessa lição diz: Eu meramente sigo, pois não quero conduzir. Pai, tu és aquele que me deu o plano para a minha salvação. O plano, ou seja, já existe algo estabelecido. Tu estabeleceste o caminho que devo seguir, o papel que devo desempenhar e cada passo no curso que me foi designado. Não posso perder o caminho. Posso apenas escolher me desviar por algum tempo e depois voltar. A tua voz amorosa sempre me chamará de volta e guiará os meus passos no caminho certo. Então, vamos parar aqui para a nossa reflexão. Já existe um processo definido para este Filho de Deus. Lembra que aqui nós estamos falando de um caminho de ressignificação, de correção dos nossos erros, os erros da nossa interpretação desta realidade. Então a gente aqui se enxergando tudo como seres separados um do outro, e é essa interpretação da ilusão da separação que é a causa de todos os males dessa terra. É por isso que existe guerra, é por isso que existe tantos conflitos, porque cada um acredita que está separado somente porque está enxergando com seus olhos físicos, que enxerga apenas a realidade em 1% do que ela realmente representa. Essa falsa ilusão de separação gera todo esse conflito que faz com que a gente não compreenda que existe uma única consciência, que nós somos esse Filho de Deus, que não existe nada que não seja o Filho de Deus como a criação real de todo esse mundo, manifesto e não manifesto, visível e não visível. Então, o plano, quando a lição diz que existe um plano, ou seja, tudo já foi estabelecido na mente do Criador, na consciência cósmica que gerou toda essa experiência. Então, nós, filhos de Deus, somos a criação dessa mente cósmica, que a gente chama de Deus. Então, o cosmos, o Criador de tudo, Deus, ele quando criou, quando ele se projetou, porque é isso que ele fez, ele se projetou em consciência. Deus não é uma criatura, Deus não é uma coisa, Deus é uma força. Então, quando essa força, que é a consciência, se projetou e criou realidades, ele já tinha um plano estabelecido de como seria esta realidade. E aqui na lição, quando ele diz eu posso me desviar por um tempo, significa que esse Filho de Deus, que tem o poder da criação, que também é o co-criador da sua realidade, que também manifesta, e nós estamos vendo todo esse processo manifestado aqui nessa dimensão, terceira dimensão. Então é esse Filho de Deus que está criando tudo isso. Este poder de criação, quando ele se desvia do caminho lá estabelecido pela mente cósmica, a grande consciência, é nesse desvio que ele está criando as suas distorções. Por isso que falamos o tempo todo que estamos fazendo um caminho de despertar, de encontrar a luz, de abrir a nossa visão para a compreensão de quem nós somos dentro de todo esse processo. Então é neste momento de desvio
que a consciência ela está totalmente adormecida e ela só se desvia porque ela entra em um processo de adormecimento. Então eu dormi, e dormir aqui é uma forma metafórica de dizer que nós nos esquecemos de quem nós somos. Nos esquecemos que somos a consciência do próprio Deus se experimentando em diversas formas, infinitas possibilidades de existir, seja no mundo físico ou no mundo não físico. Então, o distanciamento do plano de Deus, o distanciamento daquilo que já foi estabelecido pelo Criador, quando ele se projetou, só acontece porque nos esquecemos quem nós somos. Como a gente não se lembra quem somos, somos perfeitos, somos o amor divino, somos a luz, somos o cosmos em si se experimentando. Como a gente não consegue se conectar com essa verdade, a gente vai criando realidades através de percepções. Então, uma realidade que um extraterrestre está criando é diferente de uma realidade que um ser humano está criando, porque são percepções de realidades diferentes. Então, existem grupos que vivem em caos, existem grupos que vivem em paz, de acordo com seu nível de percepção do que ele considera como realidade dentro do mundinho dele. Eu coloquei aqui os extraterrestres porque cada vez mais eu quero tornar essa palavra e tornar esse assunto muito natural. Porque sim, eles existem, sim, eles também são os filhos de Deus, eles também são a consciência do cosmos se experimentando em uma das infinitas possibilidades que este todo-poderoso, o Deus, cosmos, criatura, força, tem a capacidade de gerar. Então, quando a gente diz infinitas possibilidades, significa que não tem como imaginar com a nossa mente humana a quantidade de existências e de realidades que estão sendo manifestas e estão sendo experimentadas. Muito menos o nível de despertar de cada uma dessas experiências. Olha que coisa muito incrível para a gente se conectar dentro desta lição. Isso faz sentido para você? Já deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Também já curte esse vídeo se você está gostando dessa informação. E também, se você não é inscrita, se inscreva neste canal, porque sim, a gente vai crescer e vai crescer muito, e cada dia chega novos inscritos aqui, significa que este conteúdo sim é relevante, sim é importante para esse momento aqui da humanidade, de expansão de consciência, de elevação, de encontro com a verdade. E a verdade que a gente tá falando aqui é uma verdade, gente, que tem muito ainda para ser descoberta sobre ela mesma. Uma coisa é certa, não somos esta criatura limitada que a gente enxerga na frente do espelho. Só isso já é suficiente para a gente continuar nesse caminhar de rasgar o véu, como o livro aqui fala, e correção do erro da nossa mente também, que é o principal objetivo destas lições. E continuando aqui, a lição diz: portanto, sigamos aquele que conhece o caminho. Quem é aquele que conhece o caminho? Aquele que desenhou o plano, o cosmos, Deus, a consciência luz, a consciência divina. Não precisamos nos demorar e não podemos nos perder da sua mão amorosa, e a não ser por um instante. Caminhamos juntos, pois o seguimos, e é ele que faz com que o final seja certo e que garante uma volta segura para casa.
Então, a grande consciência, ela está conosco. Ela nos observa a partir de um plano muito superior. E aí, de que forma a gente pode trazer isso aqui para a nossa realidade, para a gente dizer, ele está conosco, ele está nos guiando, ele está seguindo conosco. Através do Espírito Santo, através do eu superior, através da centelha divina. Então, ela que existe, é onipotente, onisciente e onipresente, ou seja, está em tudo. Aqui, nesta dimensão, terceira dimensão, a gente pode se conectar com ela, que lembra, somos nós mesmos. É nós em experiência desta consciência cósmica. Aqui, para a gente ter essa comunicação com esta consciência cósmica, a gente pode dizer que nós temos como guia desta consciência o nosso eu superior, a nossa centelha divina, o nosso Espírito Santo. Ou seja, esta consciência existe eu diria, em infinitas consciências, níveis de consciências. Então, tem a consciência terceira dimensão, tem a consciência quarta dimensão, tem a consciência quinta, sexta, sétima, nona, e por aí vai. São muitos níveis de consciência. Ou seja, quanto maior o nível de consciência, mais próximo do início de tudo, do vácuo quântico, como a física quântica diz, esta consciência que está existindo em uma experiência daquelas infinitas experiências, mais próxima do cosmos ela está, e mais próxima do entendimento da realidade ela está. Ou seja, ela está experienciando a sua existência como consciência de um nível superior. Então aqui, terceira dimensão, o nosso nível mais superior que a gente pode se conectar é o nosso eu superior, o nosso Espírito Santo, a nossa centelha divina. Então é ele que nos direciona. É essa experiência em consciência que está dirigindo esta consciência agora, que está vestindo um corpo humano, um corpo físico, dentro deste lugar de terceira dimensão, dentro deste planeta, dentro desta realidade. Essa realidade aqui é a única realidade de terceira dimensão? Não, não é. É óbvio que existem outras realidades também vivenciando a matéria, vivenciando a terceira dimensão. Quando a gente se conecta com todas essas informações, e aí pode ser que você diga, tá, mas eu não consigo acreditar em tudo isso. Por experiência própria, pelo meu próprio processo, o que eu digo para você é o seguinte: se permita compreender e aceitar que talvez tudo aquilo que te ensinaram esteja errado. Se permita o entendimento de que tem muita coisa oculta para ser descoberto aqui neste lugar de terceira dimensão. Então hoje, o que eu digo hoje para mim? Quanto mais eu aprendo, menos eu percebo que eu sei sobre a minha própria realidade, sobre a minha própria identidade. Então hoje eu me permito confirmar que eu sou uma experiência divina, que eu sou uma experiência do cosmos, de Deus, que eu estou aqui experimentando essa realidade em um nível de consciência adormecida. E eu preciso me despertar para fazer esse processo, como ele diz aqui, de voltar para casa. Voltar para casa significa a unificação da experiência com o divino, com a luz, com o cosmos. Ou seja, o que seria essa unificação? É quando eu desapego de
tudo, de toda a matéria, de todas as crenças, de todos os apegos e me torno apenas a consciência. É quando eu deixo de existir em um local, tempo e espaço, digamos, planeta Terra, terceira dimensão, e passo a ser tudo com o todo. Eu passo a ser, eu sou a consciência. Não existe corpo, não existe crença, não existe apego, não existe o outro, tudo é uma coisa só. É assim que vai acontecer quando a gente voltar para casa. O voltar para casa não é ir para um lugar, é se tornar o próprio Deus. Então, se tornar o próprio Deus é fazer o retorno para casa, porque tudo começou a partir dele. E tudo volta para o início de tudo, que é ele. Então, ele é, foi e sempre será tudo. Então, eu sou parte desse tudo. Então, este voltar para casa, quando que vai acontecer? Aqui, agora? Daqui um mês? Daqui milhões de anos? Ninguém sabe. Não temos esta resposta, mas sabemos que o processo é a experiência, é o vivenciar, e o despertar é esse entendimento que só existe um caminho. Ainda que a gente se desvie milhões de anos, ainda que a gente viva milhões de experiências, o único caminho é quando eu completar o meu entendimento sobre todo o plano que já foi estabelecido por Deus. Quando eu compreender tudo isso, aí sim eu completei o meu ciclo de experiência. E aí eu me unifico com esse todo. Eu volto para casa. Uma vez que eu voltei para casa, eu sou a consciência cósmica. E aí eu estou apta para gerar uma nova experiência, porque o universo é uma constante expansão. Deus está em constante evolução. O cosmos está em constante criação. Ele cria o tempo todo. Aonde isso vai dar? Onde isso vai parar? Ninguém tem essa resposta. Percebe a magnitude da experiência? Percebe o quão é infinitamente mágico e grande a experiência de existir? Como é que, com toda essa grandeza do ser que nós somos, como é que a gente vai nos perder em situações de sofrimento, de dor, de doença? Somente em um estado adormecido é que a gente se permite fazer este desvio do caminho. Porque esse caminho, sem o desvio, conforme ele diz aqui na lição, é um caminho de puro amor, é amoroso. Ou seja, é um caminho perfeito, é o paraíso, aquilo que foi descrito como o paraíso, o reino de Deus, o nirvana e tantos outros nomes que a gente pode colocar aqui apenas para ter uma ideia do que é viver se a gente não se desviasse deste caminho. Então, é possível trazer o céu para a terra? Sim, porque é um estado de consciência, de puro prazer pela existência. É possível viver no reino de Deus? Claro que é possível, porque é um estado de consciência, não é um lugar onde você vai, mas é um lugar dentro de você onde você cria tudo isso. A partir desta consciência de que você é o cosmos se experimentando, ou que você é o Deus, o próprio Deus se experimentando. Fez sentido para você? Como que isso ressoa dentro de você? Gente, eu me empolgo falando sobre esse assunto porque
reverbera muito dentro de mim e muitas coisas na minha vida eu questiono o sentido, porque já não tem mais sentido. Então esse processo de assumir esse lugar de ser parte da consciência do Criador de tudo, ele faz com que a gente passe a olhar a existência de uma forma diferente. E aí a gente entra nesse processo de, opa, eu preciso curar a minha mente. É o que o livro traz, curar é a cura da mente. Então eu me considero em um processo profundo de cura da minha mente, de cura daquilo que eu acredito. Eu preciso ressignificar as coisas que eu acredito e que ainda são barreiras para que eu possa realmente seguir neste caminho, sabendo que eu tenho um guia e que existe um plano e que esse plano já foi estabelecido. E toda vez que eu me desvio dele, eu uso do meu livre arbítrio para me desviar dele, mas só existe uma solução, que é voltar para ele. Enquanto eu estou desviada lá, eu estou iludida, eu estou na ilusão, eu estou lá naquele lugar aonde não vai me levar para lugar nenhum e só vai atrasar o meu processo. Então, esse entendimento, gente, ele já faz uma diferença no como a gente acorda de manhã, no como a gente olha para as situações, para uma guerra, para um conflito, para um desentendimento. Já muda a forma como você olha para a própria morte. Você já começa a ver a morte com outro olhar, você já dá um outro significado para a morte. Tudo isso é libertador. Cada vez que a gente vai entrando neste lugar, a gente vai se libertando, a gente vai se sentindo mais livre. E quando a gente vai se libertando, muitas coisas deste mundo deixam de fazer sentido para você. É como se você tirasse da sua mochila que está nas costas coisas e aí vai diminuindo o peso dessa mochila que você está carregando. Ou seja, você vai caminhar com mais leveza. Isso é libertador, isso já é cura. Isso já é o processo de cura. Então, olha só, que essa lição tenha feito sentido para você, que reverbere no seu coração, que você possa refletir, que você leia sim a lição, tire as suas próprias reflexões sobre essa lição, mas principalmente se dê a oportunidade de fechar os olhos e de dizer o que essa lição de fato diz sobre mim. Eu me permito me aprofundar, eu me permito me conectar com o meu eu superior, com a minha centelha divina, com o meu mestre, meu guia espiritual, para que ele me ajude a compreender isso e aplicar isso na minha vida. Como que isso está funcionando na minha história de vida hoje? Entende? Então, querido, querida, boas reflexões para você e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo!